isso foi uma virada de chave para mim quando eu passei a business partner, né? Então, a meados de 2017, tive a oportunidade de sair da coordenação do RH e ser uma mini gerência dentro da manufatura, né? Então, muito engenheiro, né? Então, qual que foi minha entrada? Eu fiz uma formação em Lean Manufacturing, né? Além disso, eu tenho a certificação em Lean Manufacturing de ferramentas, né? Então, eu comecei a... muito bom, inclusive, né? Baita ferramenta, inclusive. Então, comecei a participar das reuniões, mas só ir lá falar rotatividade, quantos que a gente contratou, quantas avaliações de desempenho a gente tem por fazer, quem que são os próximos sucessores, eu ia com a pauta da RH. Mas eu queria falar, como é que eles podem perceber que essas decisões que eles tomam no dia a dia da fábrica podem afetar na vida das pessoas ou como as pessoas podem afetar dentro da organização. Então, minha sacada foi falar a linguagem de números com os engenheiros ou até mesmo com o gerente industrial e eu comecei a conectar. Ok, se a gente faz um trabalho de imersão, de capacitação, garantindo que a pessoa entre mais treinada, a gente vai reduzir tantos de perda. Então, aí vem a estratégia, né? Como que o RH não demanda e começa não ser demandado e começa a demandar, né? Então, são duas estratégias, né? Uma que você tem que ter a agenda do líder, né? Então, você tem que ter a necessidade de ser escutado e você ser demandado, né? Então, você ter ferramentas e também eu falo, tem que ter o meu catálogo lá de serviços que eu possa... Se ele traz uma dor, eu tenho que ter lá a minha solução, Sim. desde RH. Então, comecei a trabalhar em processos que trouxesse, por exemplo, os processos de RH ou nossa necessidade de melhorar os resultados da organização desde pessoas, mas mostrando para eles, se a gente trabalha nisso, a gente reduz rotatividade. Se a gente trabalha nesse outro, a gente melhora a qualidade. Se a gente trabalha nas promoções e na definição de postos de trabalho, a gente trabalha no plano de carreira a médio e curto prazo, que as pessoas percebam a evolução dentro da organização. E o meu primeiro projeto foi, dentro com o Business Partner, conhecendo de remuneração, eu falei, a gente vai fazer o fluxo de função. Assim como lá, você entra num restaurante, você não entra para fazer o prato principal. Possivelmente lá você entra lavando o prato, depois você vai cortar, fazer um mise en place, até você chegar a fazer um prato principal que vai lá ser servido para o cliente. Então eu falei, aqui no vidro blindado é a mesma coisa. O cara não pode vir fazendo operações complexas e que a gente, por não ter uma organização, a gente contrata no mercado e coloca a fazer a função mais complexa, que às vezes demora 6 meses, 1 ano para a pessoa ter habilidade. Então a gente fez todo um mapeamento. Que não era assim antes. Não era assim. Então não tinha nenhum controle. Entrava, né, contratava e entrava num posto que estava vago. A gente criou esse processo que só ia ingressar pessoas novas em postos de ingresso. A gente delimitou quais eram os postos para que a pessoa tivesse adesão e, logicamente, criando o plano de crescimento para os demais. Isso funciona até hoje. Então, a pessoa entra e consegue entender qual que é a evolução dela dentro da organização. Isso a gente evita um monte de perdas, né? Então, a gente fala, o que eu trouxe nesse momento? Se uma pessoa nova, na inspeção final, por algum descuido de manuseio do vidro, ou de uma inspeção, ou na hora de manipular... Mete toda a cadeia. Um vidro, ou sei lá, um para-brisa, custa R$7.000. Eu falei, se a gente tem esse cuidado de não colocar uma pessoa nova, vai evitar que perca R$7.000, que seja uma peça. Exato. Então, a gente comecei a trazer qual que é a contrapartida, qual que é o ganho, e monitorar e trazer, logicamente, a eficácia desses programas ou dessas iniciativas, né? Então, sempre foi isso, ou até mesmo pautas, né? A gente vai melhorar um benefício, a gente vai apresentar um novo benefício. É trazer dados do mercado, né? Então, a gente sabe que aqui em Curitiba tem muitas empresas, pelo menos do segmento de manufatura, né? Tem competitividade interna, qual que é a prática do mercado, né? Estamos aderentes ou não, somos competitivos ou não. Então, sempre tive essa visão de mostrar qual que é o investimento que a gente vai fazer na área de pessoas para que isso se converta em resultado, né? Então, não ter essa visão de custo, né? Não. Eu vou gastar mais com pessoas, não é gasto, é investimento, porque, logicamente, através das pessoas que a gente alcança o nosso resultado, né? Sim. Então, nossa linha não é automatizada, que isso venha desde a automação, né? A gente depende das pessoas. Então, ter esse cuidado, e essa era a minha estratégia, vincular o resultado da companhia como pessoas, né? E aí, até bastante interessante, bastante coisa que você trouxe de rica, que eu tentei pegar em 3 pontos aqui, tudo que você comentou sobre essa parte, né? Dados, né? Perceba, pessoal, é o seguinte, ó.
é a linguagem. Então, ele adaptou muito, né, a linguagem ali, porque é uma coisa mais técnica, numérica, engenheiros. Então, quando ele virou business partner, ali que é um parceiro de negócio, né, com uma visão mais focada em pessoas, né, ele falou a linguagem do pessoal, buscou cursos específicos para conseguir falar a linguagem, porque uma coisa que acontece bastante em empresas que a gente entrevista, conversa, enfim, tem muitos clientes também, e esse é uma dor muito parecida, né? E na formação que eu fiz, né, é o RH que tem que falar a linguagem do front. Exatamente. Porque senão fica aquela gestão de pessoas que não fala a realidade, aí fica solto, né? Fica aquela impressão de, tá, legal, mas abraçar a árvore, sabe? E aí aqui na prática, né, eu vou fazer o quê? Então, essa linguagem foi interessante que você trouxe. Outro ponto também, ir pro chão de fábrica. Tá ali presente, etc. O que tá acontecendo? Esse fato de você, opa, aqui se a gente colocar uma estação inicial, dos iniciantes vir pra cá e tal, falar a linguagem da área ali, e você só consegue isso numa barriga no balcão ali, né? Não tem muito o que fazer. E também essa questão do RH que pensa como ROI, né? Retorno do investimento. Essa sacada que vocês foram interessantíssima, porque ele percebeu que, poxa, se eu colocar um cara iniciante num processo super delicado no final, R$7.000 que aumentou, não é isso? Mais ou menos. Em vidro. Em vidro e tal. E aí se o RH chega e fala assim, olha, temos uma chance aqui, sei lá, foram 10 vidros, tá? Só para arredondar aqui, por mês que a gente quebra nesse processo. Se a gente fizer isso aqui, talvez a gente reduza, sei lá, para 2, para 1, ou para, quem sabe, 0. Esse é um RH que vai lá na ponta e mostra o resultado com o ROI, né? Porque o RH hoje em dia tem muita dificuldade de mostrar o ROI, né? Das coisas, né? Exato.